Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente está em algum momento de pressão financeira ou percebendo que o cenário pode piorar antes de melhorar. Talvez alguém já tenha te dito para proteger seu patrimônio, mas ninguém explicou de verdade o que isso significa, quando funciona e o que pode te prejudicar mais do que ajudar. É exatamente isso que eu vou fazer aqui. Proteção patrimonial é um dos temas mais mal explicados dentro do direito bancário. Quando feita da forma errada, ela não protege coisa nenhuma. Pode ser anulada judicialmente, gerar ainda responsabilidade civil e também criminal e colocar você numa posição muito pior do que estava antes de qualquer cobrança. Por isso, antes de qualquer movimento, você precisa entender a lógica por trás disso, os limites legais que separam estratégia de imprudência. Vamos começar então pelo que proteção patrimonial efetivamente significa dentro de um contexto jurídico. Proteger patrimônio de forma lícita é organizar a sua estrutura de bens e obrigações de maneira que eventuais cobranças futuras não atinjam ativos que têm proteção legal. Isso não é fraude, isso não é esconder bens, isso é planejamento jurídico dentro dos limites que a lei estabelece. E esses limites existem e são claros. O problema é que a maioria das pessoas chega até esse tema já em estado de urgência. A dívida já está vencida, o banco já notificou, o processo já foi ajuizado, ou o bloqueio já aconteceu. E aí, qualquer movimento de reorganização patrimonial feito após o surgimento da dívida pode sim ser enquadrado como fraude contra credores. E a legislação brasileira é rigorosa nesse ponto. O Código Civil, lá nos artigos 158 a 165, trata da fraude contra credores. O Código de Processo Civil, nos artigos 792 e seguintes, disciplina a fraude à execução. São conceitos distintos, com consequências distintas, mas que têm em comum um elemento central: o momento em que o ato foi praticado em relação ao surgimento da obrigação. Quem age antes, dentro da legalidade, planeja. Quem age depois, precipitadamente, arrisca. Então, qual é o momento que você quer escolher? E qual é o momento correto para estruturar proteção patrimonial? A resposta técnica é antes do problema, mas a realidade é que muitas pessoas só se informam quando o problema já existe. E mesmo assim, ainda existem caminhos legais que precisam ser analisados caso a caso. Se você quer entender quais instrumentos jurídicos se aplicam à sua situação específica, e se ainda há janela para uma organização patrimonial lícita, aí no seu caso, nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas. Existe então um conjunto de instrumentos que a legislação brasileira reconhece como legítimos para proteção patrimonial. Cada um tem requisitos, limites. Tem requisitos, limites, momentos adequados de aplicação, e o primeiro é o bem de família. O imóvel residencial próprio, ele tem proteção automática pela Lei 8.009 de 90. É impenhorável, com exceções específicas. Essa proteção existe independentemente de qualquer ato do devedor. Não pode ser anulada como fraude. Muitas pessoas não sabem que esse escudo já existe e que vale ser invocado tecnicamente num processo de execução. O segundo instrumento é a holding familiar. Quando estruturada com antecedência e propósito legítimo, a pessoa jurídica pode separar patrimônio pessoal do empresarial. Mas a holding não é escudo mágico. Se constituída para fraudar credores, o judiciário pode desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio pessoal. O artigo 50 mesmo do Código Civil é aplicado com frequência exatamente nesses casos. O terceiro é o contrato de doação com reserva de usufruto, que dentro de planejamento sucessório legítimo reorganiza a titularidade de bens. Mas o momento é determinante. Doação realizada
após o surgimento de dívida relevante sem contraprestação, reduzindo o devedor à insolvência. Isso é exatamente a definição legal de fraude contra credores. Agora eu preciso te explicar algo que está diretamente relacionado com a dinâmica bancária. Aqui interfere diretamente na estratégia patrimonial de quem tem dívidas com o banco. Quando uma dívida ela entra em estágio avançado de inadimplência, o banco começa a trabalhar com uma variável chamada provisionamento. O provisionamento é a reserva que a instituição financeira constitui para cobrir o risco de não receber. E desde que a resolução 4966 do Banco Central, que mudou o modelo de perda incorrida para perda incorrida somada à perda esperada, o banco passou a calcular esse risco de forma muito mais sofisticada. O que isso significa então na prática? Significa que quanto maior o risco classificado para a sua operação, maior é o custo interno do banco, o custo interno que esse banco se encarrega. E esse custo pressiona por uma solução. O provisionamento, assim, ele cria janelas de oportunidade. O momento contábil pode influenciar na negociação. E existem momentos tecnicamente mais favoráveis para propor reestruturação. E entender esses momentos é a parte do que chamamos de estratégia técnica de passivo. Reestruturação é diferente de renegociação. Lá na renegociação, pode alterar condições, aumentar o saldo devedor. Já reestruturar busca reorganizar com estratégia e abrir cenário técnico de redução. Quem chega para negociar sem entender essa distinção, negocia em desvantagem. Se você quer entender como o provisionamento da sua dívida pode influenciar uma janela de negociação estratégica, os nossos contatos estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Tem então uma variável que impacta diretamente quem tem mais de uma operação, lá com a mesma instituição. Isso é o arrasto. Ela ocorre quando uma operação inadimplente afeta outras dentro do mesmo banco, alterando a classificação do risco, modificando o estágio da carteira, ampliando assim o provisionamento de toda a relação com aquela instituição. A reação imediata é pânico, mas o arrasto mal compreendido ele pode gerar medo. Arrasto já bem analisado gera estratégia. Nem toda reclassificação é negativa. Às vezes ela cria margem técnica. Quando o risco sobe, o provisionamento sobe e isso sim altera a conversa. Em determinados momentos, o arrasto ele pode ser exatamente a variável que cria o incentivo interno do banco para uma reestruturação mais favorável para você, uma chance grande de redução das suas dívidas. Mas isso só é possível com metodologia correta, não com improviso ou reação emocional. Cada caso sempre vai exigir uma análise individual. Estratégia transforma variável em oportunidade. Por isso mesmo, já começa a mapear a sua situação. Quais bens você tem? Em nome de quem estão? Quando as dívidas surgiram? Quais contratos estão ou estavam em aberto? Essa visão panorâmica vai ser fundamental quando você for para o nosso atendimento. Voltando então ao tema central, o que poucos advogados explicam sobre a proteção patrimonial não é apenas o que pode ser feito, é o que não deve ser feito e por quê. O primeiro erro é transferir bens para familiares próximos após o surgimento da dívida. Cônjuge, filhos, pais, são as pessoas para quem a lei presume má fé quando a transferência ocorre em contexto de insolvência. Lá no artigo 158 do Código Civil, trata realmente dessa fraude com precisão. O segundo erro é construir empresa às pressas, constituir essas empresas para colocar bens na pessoa jurídica, sem lastro operacional e sem propósito legítimo. Isso não resiste à análise judicial. A desconsideração da personalidade jurídica é pedida rotineiramente por credores experientes, exatamente nesses casos. Um terceiro erro é acreditar que qualquer reorganização patrimonial, independente do momento, está protegida pela liberdade de gestão. E não está. A lei ela protege o planejamento lícito e prévio, não o esvaziamento patrimonial em resposta a uma cobrança. E eu não estou te falando, lógico, todas essas informações por achismo, porque tudo que nós explicamos aqui é baseado em decisões judiciais reais e normas vigentes aqui no nosso país.
Ao longo de todo o nosso trabalho, pela graça de Deus, milhões de reais já foram devolvidos para muitas famílias em todo o Brasil. E nosso trabalho tem decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil. Até hoje, milhares de pessoas já foram e são atendidas por mim como advogado. Nosso escritório possui uma estrutura muito boa, um prédio aqui de 3 andares, dezenas de colaboradores, totalmente aptos para atender cada caso com seriedade e também organização. O atendimento é realizado pelo WhatsApp, por mensagem, facilitando o acesso de pessoas de todo o Brasil. Há também atendimento presencial aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais. Antes de qualquer movimento judicial, estruturamos estratégias extraprocessuais e, quando bem aplicadas, normalmente evitam anos de processo. Nossa prioridade mesmo é sempre resolver com inteligência antes que o problema aumente, antes que esse problema escale. O judicial é um instrumento técnico usado apenas quando necessário para proteger você, suspender atos constritivos ou fortalecer uma posição negocial. Não é a primeira medida, é a última ratio aplicada com precisão. E a negociação sem dossiê é amadorismo. Antes de qualquer proposta, realizamos uma auditoria contratual, identificação de incidências indevidas, leitura do estágio da carteira, avaliação do provisionamento e estruturação do malote estratégico. É assim que se negocia com o banco. É assim que se abre cenário técnico real. Nós trabalhamos aqui com um número limitado de casos e a nossa atuação é personalizada. Se o seu perfil for compatível com a nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia e a estratégia começa agora. Os nossos contatos oficiais estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Fale já, fale agora com o nosso time de especialistas e solicite a análise do seu caso. Envie contratos, extratos, qualquer documentação que você tiver. Continue assistindo aqui todos os meus vídeos, todos os vídeos aqui do canal, porque cada conteúdo é uma ferramenta para que você tome decisões ainda mais informadas sobre sua vida financeira e seus direitos.